Meus amados irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Neste momento, eu estou iniciando um momento teológico, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 15, versículo 3 ao versículo 7, que diz assim a palavra de Deus. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos que estão assistindo este vídeo, nós estamos diante daqui de uma história muito conhecida da Igreja do Senhor e que é muito pregada em cruzadas evangelísticas. É muito utilizada essa passagem em evangelismo pessoal, evangelismo coletivo. É uma parábola que foi verbalizada pelo nosso Senhor Jesus diante das críticas dos escribas de sua época e dos fariseus. Esse capítulo aqui, o capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, ele é conhecido aqui como o capítulo das coisas perdidas, porque vai falar sobre a dracma perdida, vai falar sobre o filho pródigo e vai estar falando sobre a ovelha que se perdeu. Este evangelho, ele foi escrito por Lucas, e Lucas, além de escrever este evangelho, ele também escreve um único livro histórico do Novo Testamento, conhecido como o livro dos Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento que foi redigido, que foi escrito por Lucas. E é interessante, antes de entrar aqui neste conhecimento de Lucas 15, da parábola da ovelha perdida, o livro de Atos dos Apóstolos ele possui 28 capítulos e é um dos livros neotestamentários do Novo Testamento que não vai aparecer a palavra amém. Mas por quê? Porque, amados, o livro de Atos dos Apóstolos vai falar sobre a formação da igreja, os Atos dos Apóstolos e também os Atos do Espírito Santo, e vai falar também sobre a obra evangelizadora da igreja. E a palavra amém não aparece ali pelo fato da obra de evangelização não ter ainda terminado aqui na terra. A igreja de Cristo continua ainda a evangelizar. Este evangelismo da igreja só vai finalizar quando acontecer o arpaço. O arpaço é o arrebatamento da igreja. Então, amados, o capítulo 15 vai falar sobre as parábolas das coisas perdidas, e a primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, que foi mencionado pelo nosso Senhor Jesus. O texto bíblico vai falar assim desta forma: e ele lhes propõe esta parábola dizendo, no versículo 4, eu quero me deter mais aqui no versículo 4, não quero dissecar todos esses versículos aqui da parábola da ovelha perdida, mas eu quero me deter de uma maneira específica aqui no versículo 4, que vai nos trazer uma informação de suma relevância para o nosso crescimento espiritual. Eu vou ler o versículo 4, que diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas,
não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. Meus irmãos, a ovelha ou as ovelhas, o normal é elas no aprisco. O pastor, ele deixa as ovelhas no aprisco. E o que é o aprisco? O aprisco é um local onde o pastor guarda as ovelhas, deixa ali nesse local protegido contra os lobos. É um local que é formado por pedras e possui uma única entrada. Nós vamos encontrar a palavra aprisco tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 3, quando Deus ele fala assim: eu mesmo, o Senhor, recolherei as minhas ovelhas e as levarei ao seu aprisco. É bem verdade que ali ovelhas ali simboliza a nação de Israel. Ali é uma profecia para a nação de Israel. Então a palavra aprisco aparece ali no versículo 3, no capítulo 23 do livro do profeta Jeremias, no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, a palavra aprisco, que era o local onde as ovelhas eram guardadas, fora verbalizada, também pronunciada pelo nosso próprio Senhor Jesus. É isso João, ele relata do versículo 10, do versículo 1, capítulo 10, do Evangelho segundo escreveu João, quando Jesus disse assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral aqui é o aprisco, no curral das ovelhas, ou sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Jesus também vai falar sobre aprisco no versículo 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu João, quando Jesus disse assim, a partir do texto: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Então, o aprisco, a palavra aprisco, esse local onde era guardado as ovelhas, aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Agora, amados, no versículo 4 do capítulo 15 desta parábola da ovelha perdida, o texto não vai mencionar a palavra aprisco. Quando a ovelha ela se desgarra das demais ovelhas, perde, o texto não vai mencionar essa questão da palavra aprisco, porque o normal era as ovelhas ficarem no aprisco. A primeira coisa, amados, quando a ovelha ela se perde, se desgarra das demais ovelhas, o pastor daquela parábola, o texto é bem explícito, vai nos trazer essa informação que o pastor, ele não deixa as 99 ovelhas no aprisco. Então, tal que não é nem mencionado a palavra aprisco. Não deixa no aprisco, mas leva-os ao deserto. Imagine só, se o pastor daquela ovelha tivesse deixado as 99 ovelhas no aprisco e ido atrás da ovelha perdida, as ovelhas que estariam dentro do aprisco correriam um risco muito grande de serem atacadas por lobos vorazes e serem saqueadas e serem também atacadas por ladrões e salteadores. Então, o pastor desta parábola ele é muito estratégico. De vez dele deixar as 99 ovelhas no aprisco, o pastor dessa parábola, ele prefere levar as ovelhas ao deserto. Vou repetir novamente, aqui é uma lição de suma relevância, de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Em vez de
do pastor daquela parábola deixar as ovelhas do aprisco, ele prefere levar as ovelhas ao deserto. Porque no deserto, as ovelhas, as 99 ovelhas, estariam mais protegidas dos lobos do que no próprio aprisco, sem a presença do pastor. Ora, mas por que, irmão Franklin? No deserto as ovelhas estariam mais protegidas. E eu quero aqui finalizar este conhecimento, esse adicional para você, meu amigo, e para você, meu amigo. Pelo simples fato, porque no deserto, lobos não se aproximariam ali daquelas ovelhas, porque o lobo não gosta de lugar quente. Vou repetir novamente. O pastor leva as ovelhas ao deserto, as 99 ao deserto, pelo fato de lobos não gostarem de local quente. Então, no deserto, as ovelhas estariam mais protegidas dos lobos, estariam mais seguras dos ataques dos lobos. E há uma lição muito importante para finalizar, amados. Deserto, na Bíblia, não é nada agradável. Das vezes que a palavra deserto, das vezes que aparece na palavra da Bíblia Sagrada, representa lugar de provação. Jesus foi levado ao deserto. Deserto é lugar de escassez, de lutas, repito, de provações. Mas há uma lição de suma importância aqui nesse texto bíblico. Talvez você que está ouvindo esse vídeo, assistir esta palavra, esteja passando pelo deserto, porque Deus lhe conduz os seus servos ao deserto, ele prova os seus servos. A Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, no versículo 1 do capítulo 4 do Evangelho, e Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, seremos conduzidos ao deserto. Mas há uma ressalva, há uma coisa muito interessante aqui nesta parábola da ovelha perdida. Enquanto as 99 ovelhas estavam no deserto, o pastor estava atrás da ovelha que havia se perdido. Enquanto você está passando por esta provação, por esta luta, por esta dificuldade, Deus está curando alguém da tua família. Deus está resgatando alguém da tua casa. Enquanto você está nesse deserto, enquanto você está nessa pedagogia, passando por esse processo de ensino de Deus, Deus está resgatando a ovelha que se desgarrou. Deus está resgatando o teu ente, o teu parente que se afastou da casa do Senhor. Enquanto você está nesse deserto, Deus está fazendo milagres e maravilha, restaurando vidas, restaurando alguém que se perdeu da sua casa. Deserto é lugar de provação, sim, mas deserto não é lugar de habitação do povo de Deus. Enquanto as 99 ovelhas ficaram no deserto, o pastor estava resgatando uma ovelha que se perdeu. Enquanto você permanecer nesse deserto, que é efêmero, Deus está resgatando alguém que se perdeu da sua casa. Deus te abençoe, guarde essa palavra, divulgue os nossos vídeos, deixe um comentário, deixe um like e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus.